Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E hoje no Desmaqueando a Ciência vamos falar um pouquinho sobre uma distinção, eu diria, funcional, né, das ciências, que são as ciências históricas ou explanatórias e as ciências experimentais. Então aguenta aí que... Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Bom, eu tô com o Lulu aqui no colo, então se ficar aparecendo umas orelhinhas e tudo mais, é ele. Bom, nesse Desmaqueando a Ciência, como eu falei, eu vou explicar pra vocês a diferença entre o que o Popper, né, no caso eu vou estar me baseando principalmente no Popper e nos trabalhos do Fitzhugh, então é uma versão modificada do Popper, mas vai ter a referência dos dois aí. E enquanto eu falo sobre isso, eu vou estar fazendo as unhas com esse esmalte da Dailus, que chama Lhamastê. É uma cor linda e o nome é maravilhoso. E esse esmalte foi um presentinho que eu ganhei da minha cunhadinha linda, maravilhosa, que eu amo muito. E então eu vou começar aqui e vou começar a explicar, né, as coisas. Então vamos dar aquela chacoalhada. Bom, por que eu tô dizendo que essa separação entre ciência experimental e ciência explanatória ela é funcional? Porque essa divisão ela não categoriza todas as ciências individualmente. Ah, mas como assim, Luz? Bom, não existe nenhuma ciência que seja 100% experimental e nenhuma ciência que seja 100% explanatória. Todas as ciências, mesmo que em proporções distintas, têm um pouquinho das duas. Então, por exemplo, a biologia. A biologia, ela é, a princípio, principalmente a biologia evolutiva, né, ou melhor, a biologia sistemática, né, dentro da qual a gente vai tentar entender a origem e evolução dos animais e tudo mais, seres vivos, né? Basicamente o que acontece? A gente está vendo coisas no presente que precisam ser explicadas por eventos que aconteceram no passado. Então, a priori, essa questão da biologia sistemática, ela poderia ser categorizada como primordialmente uma ciência explanatória, porque ela vai estar explicando coisas que aconteceram no passado. Certo? Certo, né? Tipo, é isso. No entanto, na própria biologia sistemática, a gente também tem uma porção experimental dentro dela, que é de onde vão sair as teorias, é de onde vão sair as leis e tudo mais. Então, as ciências experimentais, elas também estão presentes naquelas que a gente chama tradicionalmente de ciências históricas, como, por exemplo, a própria história, a biologia, a física, por exemplo, que é famosa pelos seus experimentos e por testar teorias, leis e tudo mais, ela também tem dentro de si um viés explanatório. Ela também vai explicar acontecimentos pontuais, ela também vai explicar por que determinada posição de um planeta, por que determinada força gravitacional, tudo mais. Então essas questões específicas, elas entrariam na formulação do que a gente categoriza como uma ciência explanatória. Tá, então acho que até aqui vocês já entenderam que não existe nenhuma ciência que é puramente explanatória, nem 100% experimental. Então agora, para melhorar ainda mais o entendimento, eu vou explicar brevemente o que cada uma faz. Qual que é o objetivo de cada uma. E aí, para isso, para você que não assistiu o meu vídeo em que eu apresento as definições mais corretas de hipótese, teoria e lei, eu recomendo que você pause o vídeo aqui rapidinho, e aí vai estar aparecendo o card em algum lugar aqui na tela, te direcionando para esse vídeo.
E aí você vai lá e dá uma assistidinha rapidinho, porque é importante para entender esse vídeo aqui. Então, continuando. Vamos começar então imaginando que aonde eu tô aqui, no meu eixo central, seja o presente. E aí, tudo que está acontecendo para minha direita pertence ao futuro e tudo que está acontecendo à minha esquerda pertence ao passado. Então, vamos lá. Na ciência explanatória, o que acontece? Eu estou vendo um evento que aconteceu aqui no meu presente, como por exemplo, o Lulu Antônio aqui no meu colo se lambendo todo. E para mim entender por que ele está no meu colo se lambendo todo, eu vou ter que ir para o passado e propor uma explicação do porquê ele está no meu colo se lambendo todo. E aí nessa explicação, por exemplo, nesse caso específico, vai entrar um fator de apego, vai entrar um fator do emocional do animal, vai entrar um fator de biológico que por algum motivo ele sente que está necessitando de tomar um banho. Então todos esses fatores que eu estou levantando vão pertencer à hipótese que vai explicar o porquê que no presente ele está no meu colo. Então, essa explicação que vai vir na forma de uma hipótese, ela vem na forma de uma hipótese explanatória. Por isso que eu estou falando que é importante vocês terem essas definições do vídeo que eu fiz já. E aí, com isso eu vou ter um entendimento do porquê ele está no meu colo, se remexendo todo e se lambendo todo. Então, por meio da ciência explanatória, eu fui capaz de entender um evento presente por meio de causas pretéritas, propondo hipóteses que geraram esse evento presente. Então agora um exemplo da biologia propriamente dita, né? da biologia sistemática. Então vamos lá. A gente está aqui com os fósseis. Ai, Lucy, fóssil de novo. Sou paleontóloga, aceite, vai ter fóssil sim. Bom, a gente está aqui com um fóssil, e esse fóssil me desperta pelo menos duas curiosidades. Uma, o que aconteceu para ele estar aqui hoje em dia? Qual foi a história tafonômica dele? E aí para tafonomia eu tenho um vídeo no canal e tem um vídeo do coelho pré-cambriano que ele explica muito bem o que é tafonomia. Eu recomendo que vocês vão lá assistir rapidinho. Então beleza. Tanto essa explicação de como o fóssil veio parar aqui na minha mão, como ele se fossilizou, né, como foi a tafonomia dele. E a outra dúvida, que é o porquê que ele tem determinadas feições osteológicas que me remete à história evolutiva do animal, essas duas questões são eventos do meu presente que precisam ser explicadas por hipóteses do passado. Desce, Lulu. No caso da tafonomia, eu vou propor uma hipótese tafonômica que vai me dizer que esse fóssil pertenceu a um organismo de idade X, que viveu em ambiente Y, e que provavelmente morreu de uma causa Z, e que após a morte ele foi ou não transportado, e foi depositado em um ambiente de baixa ou alta energia, e esse ambiente passou pela diagênese, e a diagênese afetou de X maneira o fóssil, e assim por diante, até eu entender como que esse fóssil veio parar nas minhas mãos. E na questão evolutiva, ele tem esse processo em determinado osso, porque ele é um arcossauro e os arcossauros têm esse processo que se originou de maneira X, se fixou de maneira Y e foi, obviamente, como se fixou, né, e foi positivamente selecionado, ele foi herdado por todos os descendentes dessa linhagem. Então, basicamente é isso. As ciências explanatórias, elas vão trabalhar com eventos específicos, tendo o objetivo de propor explicações causais para esses eventos específicos, sendo que essas explicações causais necessariamente vão pertencer ao passado, e o objetivo, né, o objeto de teste das ciências explanatórias são se esses acontecimentos pretéritos são plausíveis ou não de terem acontecido para serem determinantes como causa
do evento atual que a gente está tentando explicar. E por fim, para a gente testar essa hipótese, eu já fiz um vídeo também falando sobre isso brevemente. A gente, no vídeo de evidências, né? Chega, não da música, né? Mas do termo científico. E aí, para testar uma ciência explanatória, a gente tem que ver a capacidade de predição que essa hipótese que a gente gerou tem e buscar ver os outros efeitos que, caso essa causa tenha acontecido, o que outros efeitos eu poderia observar no presente para me dar suporte de que essa proposta pretérita que eu estou fazendo aconteceu ou não. Então essa é a forma de testar uma hipótese no que a gente chama de ciência explanatória. Agora, na ciência experimental, a gente já vai trabalhar em outro nível de ciência. O nosso interesse é propor leis universais e teorias, ou seja, a gente vai sair dos eventos específicos e vai ir para as generalizações, sejam elas generalizações descritivas na forma de leis, as leis de Newton, por exemplo, e aí novamente eu peço que vocês assistam o vídeo para entender a diferença de lei e teoria, que uma não vira a outra, etc. E basicamente as ciências experimentais, como elas vão tentar entender as causas do presente para predizer os efeitos do futuro, a gente nas ciências experimentais tem a possibilidade de trabalhar com experimentos, ou seja, a gente vai ver o que o fogo causa em determinada substância, o que a ausência ou presença de determinada substância química causa no corpo humano, o que determinado processo bioquímico causa na fisiologia de um animal, e por meio de experimentações a gente vai tentar predizer o que isso pode acontecer a longo prazo, em espécies fósseis e etc. Então a ciência experimental ela tem esse nome porque ela permite que a gente faça experimentações no sentido mais tradicional. E essas experimentações vão permitir que a gente faça generalizações nas formas de lei e teorias. E então, nas ciências experimentais a gente vai buscar entender como que as causas do presente podem influenciar o futuro. E aí, por exemplo, a galera que estuda mudanças climáticas, elas em geral trabalham dentro da ciência experimental. Elas olham dados, elas olham dados pretéritos, claro, né? Mas elas fazem experimentos de como que o gás estufa afeta a camada de ozônio, quer dizer, afeta a temperatura do planeta, como que determinado gás altera a composição da atmosfera e aumenta ou diminui a retenção dos raios solares, como que determinada processo humano, como industrialização ou queimadas ou etc., que a gente faz no presente pode influenciar no futuro. Então, por meio desses experimentos, sejam eles feitos em laboratório, sejam eles feitos na natureza, por meio de acidentes ou propositais, a gente é capaz de predizer o que pode acontecer no futuro, ou seja, causas do presente e tentando entender as consequências, os eventos que vão acontecer no futuro. E essa predição ela vai vir então na forma de leis e teorias, sendo que toda ciência ela necessariamente precisa ser um pouco explanatória e um pouco experimental, porque é dentro da própria ciência que vão surgir suas próprias teorias e leis. A gente pode pegar leis e teorias de ciências irmãs, mas no fim a gente sempre vai ter que desenvolver as nossas próprias para tentar entender eventos específicos. Então, toda ciência tem um pouquinho das duas, para desenvolver as leis e teorias que vão ser usadas para ajudar na explicação de eventos específicos e eventos específicos que nos vão gerar curiosidade acerca de causas do presente que vão nos permitir fazer experimentações para tentar entender as consequências do futuro. Então é isso. O esmalte da Dailus Lhamaste, eu passei 2 camadas, eu amo esse esmalte, eu já tinha usado ele uma vez
E não sei se está focando aqui, meninas. Ele tá muito lindo. Essa unha aqui tá quebrada, consequência do campo, paciência, eu não vou cortar as outras por causa dela. Sou assim. E o esmalte ficou muito bom. Eu espero que essa explicação dessa distinção entre ciência explanatória e experimental e como elas necessariamente precisam estar presentes em qualquer ciência que a gente faz tenha ficado claro. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que gostam do meu canal, que curtem, comentam, deixam seu like. Muito obrigado principalmente às pessoas que contribuem financeiramente por meio do Padrim, sendo minhas madrinhas e meus padrinhos. Muito obrigada mesmo, eu sou muito grata a vocês, vocês estão me ajudando muito. E é isso, um grande beijo, tchau, tchau!